Bom dia, irmãos. Bendito seja Deus, glorificado seja o seu nome. Estamos aqui para meditar na sua palavra, para aprender mais e mais a cada dia, para nos guiarmos pela palavra de Deus e não nos deixarmos enganar pelas estratégias do inimigo. Hoje, nossa irmã Celinha, aqui temos a Nádia, vai trazer a palavra do Senhor. Vamos então usar as fontes. Senhor Deus, bendito sejas para sempre. Obrigada por mais um dia na tua presença, 7 de abril de 2026. Hoje meditaremos em Caminho a Cristo, capítulo 4, fala sobre confessar pecados. Que o Senhor possa estar guiando a Celinha, Senhor. Você está inspirando com o teu Santo Espírito, Pai. E possa estar abrindo nossos corações para receber a palavra, para meditar na palavra, para viver a palavra. Muito obrigada por tudo. Nós te agradecemos e recebemos as tuas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém, amém. 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 Pobre pecador sou eu. Verdade, nós precisamos nessa linha reconhecer nossos pecados, confessá-los, receber a graça salvadora de Jesus. E nesse momento agora nós vamos colocar para Deus nossos pedidos, nossos clamores, nossos agradecimentos, nossas desculpas, e vou chamar cada irmão que aqui está. Nós estamos estudando esse livro, né? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, logo cedo pudermos estar juntos, reunidos, ainda aqui online, né? Não fisicamente, mas estamos juntos, que o amor de Deus nos une onde quer que estejamos. Eu agradeço a Deus por mais esse dia, agradeço a Deus por tudo, por essa semana de oração, lá com o pastor Elmo Peçanha, que foi muito bom. Nem todos os dias eu estive presente, mas sempre estive online quando não fui lá. E agradeço a Deus por tudo. Todos os dias tiveram novos membros, né, novos visitantes, nos agraciando a Jesus por sua presença, né, recebendo a palavra. E o Espírito Santo de Deus vai terminar a obra que Jesus começou no coração dessas pessoas. Nós continuamos sendo bom, porque Deus é bom. E o bom é Bíblia, oração e missão. Que Ele nos preserve com saúde, com paz e alegria na missão. Mande realmente membros, né, para a obra, que a obra é grande, nós precisamos de ajuda e precisamos de levar a mensagem ao mundo. Eu agradeço a Deus por tudo isso, por essa semana, por esse início de abril. O tempo corre rápido hoje, já estamos em abril, daqui a pouco vai ser meio do ano, daqui a pouco vai ser 2027. E nós precisamos nos preparar, que Deus nos abençoe,
somos pecadores, como nós acabamos de cantar, no hino, mas Jesus nos salvou para o reino da sua luz, que nos permita fazer a missão com amor, com gratidão, com a aceitação do seu perdão, da sua cura, da sua transformação. Que nós abramos o nosso coração a Deus, como está no capítulo de hoje. Agradeço a Deus por tudo, pela minha vida, pela minha família, por toda a nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmã Tânia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom Bom dia dia, com muito prazer. Jesus. Glória. Amém. Irmãos, eu também tenho muito a agradecer, principalmente por ter vocês aqui. E dizer que a cada dia nós sentimos a proximidade do nosso Jesus. Amém? Amém. Então eu quero hoje, mais uma vez, entregar esse dia a todas as nossas famílias, né? Que Deus possa estar derramando bênçãos, auxiliando nossos filhos, as decisões que temos a tomar, que cada filho seu possa realmente se voltar ao estudo da Santa Palavra e, mais que tudo, irmãos, viver essa palavra, colocando em prática, para que a gente possa também abençoar aqueles que ainda não conseguem abrir a palavra de Deus. E dizer que sejamos atentos para não cairmos na mornidão de Laodiceia. Que possamos hoje, nesse momento, mesmo à distância, prestar esse culto ao nosso Senhor. Amém. 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 Thalita, pode falar? Bom dia. Mais um dia de vida, de saúde, e minha família está bem, minha sogra está bem também. É isso. Amém, que bom. Eu também. Que você melhorou também, né, amiga? Graças a Deus. Tô sentindo dor todos os dias, mas tô bem. Ainda não está totalmente bem, mas tá, menos ruim, talvez, né? Gente, quero agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecer a Deus por Ele nos guiar com seu Santo Espírito, todas as pessoas que vieram na Semana Santa, os irmãos. Que a Semana Santa a gente quer trazer pessoas de fora, mas a Semana Santa ela transforma primeiro o nosso coração, né? A palavra é toda para nós também, para a gente também, e realmente foi maravilhosa. E ela não vai terminar nunca, né? Porque nossa missão é evangelizar, e a gente vai agora para uma segunda etapa, com todas as pessoas que vierem, os irmãos também, para continuar fortalecendo-os na presença de Deus e trazer real transformação. Eu quero também agradecer pelos meus filhos, pedir sempre sabedoria ao Senhor para poder guiá-los e sabedoria para poder conduzir minha própria vida. Pela nossa igreja, que está a obra aí caminhando, graças ao bom Deus, que nada atrapalhe. Nós estamos com essa oração diariamente, vamos lembrá-la aqui também. E por saúde para física, emocional, social, espiritual, saúde integral, que todos precisamos, uma interfere na outra. E aí, de modo especial, a gente coloca o irmão Elmo, que ele pediu, sempre após uma semana de oração, ele cai, e eu creio que dessa vez não está acontecendo, não vai acontecer, porque nós estamos clamando sempre pela mãe dele, que está hospitalizada, pela Soraya, que espera o milagre do Senhor, nós continuamos clamando, e agora tem as taxas dela que estão altas, ela precisando muito que o Senhor dê uma resposta do milagre na saúde dela. Irmã Miralda, irmã Nair, são tantos irmãos, Dionísio, João, Genival, tantos, Senhor, que sejam todos colocados perante o altar do Senhor, que Ele possa agir. Bom dia, irmão Heriberto. Por favor, Amém. seu clamor, seu pedido, seu agradecimento.
Bom dia a todos. Queremos agradecer a Deus as bênçãos, né? E pedir que Deus continue abençoando nossa vida, saúde, que é a coisa mais importante que nós temos, no campo material, depois da vida espiritual, a saúde, forças, né? Para continuarmos nas labutas. E também pedir pela família, pela esposa, os filhos, netos, que Deus possa abençoar essa caminhada difícil e que é a vida cristã diante de um mundo tão complicado, cheio de problemas. Precisamos estar atentos, precisamos estar toda hora vigiando, não podemos descuidar. Pedir um pedido especial, em primeiro lugar, para que Deus possa orientar, principalmente o irmão Pinho e as pessoas que estarão à frente dos próximos passos, e nos dê recursos, porque vamos depender muito de recursos agora. Teremos que assumir integralmente a obra, com os gastos, temos aí gastos extras a serem realizados, como esse reforço aí da estrutura superior da igreja. Não dá para fazer como se pensou, sem utilizar a parte superior, vai ter que ser utilizada mesmo. Ia se tentar isolar, mas não dá, por causa do distanciamento entre a laje da nave da igreja e também a laje do piso superior, então não dá para fazer o que se queria fazer a sala naquele vão. Então temos que orar para que possamos. O irmão ficou de trazer os orçamentos para nós, as cotações de empresas que possam fazer, porque precisa de uma empresa especializada para fazer o reforço, porque tem que colocar ali material bom francês, reforço, né? E algumas reforços naquela parte superior para que o engenheiro que vai assumir isso aí possa liberar, assinar, né? E também o projeto que será feito, que quando se estiver pronto, possa ser liberado pela prefeitura quando for dada a entrada. Então esse é o nosso pedido especial dessa manhã, e que Deus possa nos dar condições e recursos que possam aparecer para que a gente possa dar continuidade desse projeto. Então esse é o nosso pedido especial dessa manhã. Amém. Amém. Irmã Joanícia, bom dia. Gostaria de colocar seu pedido, seu clamor, seu agradecimento a Deus? Você consegue falar, acho que de repente não está disponível para falar. Irmã Celinha, é com a senhora, por favor. Eu também quero agradecer a Deus, né, as ricas bênçãos que Ele sempre nos tem concedido, a melhora da nossa saúde. Foi muito complicado ficar gripado essas 2, 3 últimas semanas, mas agradeço também porque dia 4 agora nosso filho completou mais um ano de vida, 33 anos. Já tem um filho homem, né, dessa idade. E só tenho a agradecer a Deus. Vejo como Deus tem sido tão misericordioso, tem cuidado de nós e tem nos dado forças. E eu vejo isso como que Deus ele é bom, perfeito o tempo todo. Então, só gratidão mesmo. Agradecer pelas semanas que tivemos do Calvário nas igrejas, pessoas que tomaram decisões ao lado de Cristo. Passamos por uma experiência incrível, né? Estávamos com o Senhor Ailton, estamos até orando pela família, certo de ser batizado no dia 4, quando estávamos na igreja lá, aguardando, ver a notícia que ele faleceu. Então, o que tivermos de fazer na nossa vida é hoje, né? E ele, infelizmente, a enfermidade acabou levando
mas ele foi ungido e com a decisão em Cristo Jesus. Então, a gente fica vendo como que é passageira e efêmera, né? A nossa história, as coisas deste mundo aqui. Então, e a nossa história aqui é muito, muito breve. Por isso que a nossa entrega deve ser diária e não voltarmos atrás. Daqui a pouquinho somos cada um de nós, né? Dizendo, Deus pode estar recolhendo, pode estar voltando, e que quando a gente é recolhido, Jesus voltou para nós, né? Só vamos abrir os olhos e ver Jesus. Então, que Deus dê sabedoria para nós vivermos cada dia nosso aqui na face da terra e fazer a vontade dele e continuar sendo um instrumento de salvação também, assim, né? De levar a salvação para aqueles que necessitam. Esse é meu pedido de agradecimento. Amém. Amém. Já pode fazer a oração e entrar Tá, ok. na mensagem aqui. Oremos então. Querido e bondoso Deus, tu és tão maravilhoso, tão perfeito. Começamos mais uma vez a nossa manhã buscando o Senhor de todo o nosso coração. E, em primeiro lugar, agradecendo as suas ricas bênçãos, sua misericórdia, sua bondade. Aqui, cada um de nós, antes de expressarmos os nossos pedidos, expressamos o valor da gratidão por termos um Deus tão presente, que cuida, que perdoa, que não nos abandona, está conosco todo instante. E é por isso que entregamos a Ti nossas lutas, nossas provas, os nossos pedidos, nossos anseios, aquilo que às vezes nos angustia, e também aqueles pedidos que gostaríamos de ver nossos amados aos seus pés. Então, aqui foram colocados também pedidos de saúde, restauração, mas, ó Deus, que dentre todos eles possa também ter o pedido nosso de purificar o nosso eu, o nosso coração, para que nossa vida verdadeiramente possa andar em união, em conformidade com a sua santa e bendita vontade. Aceite nossos pedidos, a nossa sincera gratidão. Obrigado pelo privilégio da vida, pelo perdão dos pecados, e que o Senhor mais uma vez abençoe o nosso estudo, a nossa meditação, breve, mas que seja para a tua honra e glória e que produza em nós transformação. É o que clamamos e agradecemos. Abençoe cada família aqui representada e aqueles que não puderam, que tua bênção também seja e alcance cada um dos nossos irmãos, a nossa igreja, nosso distrito. É o que te colocamos e pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Dionísia está pedindo aqui oração pelo domingo. Então, vamos mais uma vez falar da palavra do Senhor. A meditação de hoje está no capítulo 4 e diz: abra o coração a Deus. E eu estava aqui, né, pensando nessa questão de abrir o coração a Deus. Às vezes nós temos dificuldades para falar sobre nós. Não sei vocês, né? Às vezes outras pessoas, quando vão fazer uma certa terapia, ou buscar psicólogo, conversar, chega no médico, às vezes a gente fica assim com dificuldade, né? E quando vamos falar, principalmente sobre nossas faltas e erros, nós não gostamos não, né? Ficar falando das coisas erradas que nós fizemos e das nossas faltas, nossa culpa, né? E falar disso, eu penso, para alguém que é perfeito, que não erra, que faz as coisas certas, que é santo. Às vezes é complicado, né? E aí eu fiquei pensando quantas vezes a gente traz na nossa história de vida coisas que nos causaram certos traumas na infância, né? E, por exemplo, quando criança, a gente fica com medo de contar as coisas para os pais, porque dependendo da educação que cada um de nós recebemos, e quanto mais velho nós somos, nós pegamos uma geração muito, muito severa na educação, né? Hoje a gente percebe a coisa mais light, mas nós, né, esses 50, 60, 70 anos, a gente sabe que nós viemos de uma educação bem, bem rígida, né? E pouco podíamos falar
com os nossos pais, e o carinho, tudo era uma coisa muito... Então, às vezes a gente traz essas características, esses traumas lá de trás e aprendemos a ficar calado, com medo, porque dependendo do que você fez, você vai contar para o teu pai, para tua mãe, e o medo da coça, e o medo de apanhar, né? E saber que você errou quando você teve todas as informações de educação para fazer o que é certo. E contar isso para os pais, né? A gente, às vezes, vem da infância o medo de rasgar o coração, de falar a verdade, de contar as nossas faltas e erros. E aí a gente sente dificuldade, muitas vezes, por causa desses traumas. Mas isso é uma coisa que não deve nos levar a ter uma desculpa, que é o que a gente coloca, vai ver nesta manhã. Né? Não deve haver desculpas para o pecado, porque a natureza do pecado ele nos leva à morte. Essa é a natureza do pecado, é a morte. Então não deve haver desculpa, não sei conversar, não sei falar. Não, precisamos aprender a tirar esses traumas, essas barreiras, para poder abrir o nosso coração a Deus, conversarmos com Deus, sabe? E às vezes essa imagem, não, ele vai me punir ou me castigar, ou Deus vai ficar chateado, entristecido, porque eu tenho feito assim e assim. É tão bom quando a gente acaba se despindo dessas coisas, desses traumas, e entendendo que Deus ele é bom demais, perfeito, e que não erra, e que Ele está perto daquele que chega a Ele com o coração quebrantado, não para nos punir, mas para nos levar a uma transformação sincera. Por isso que Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa vai alcançar o quê? Misericórdia. Amém. Misericórdia. É isso que Deus espera de nós. O Senhor não quer que venhamos fazer algo difícil para que tenhamos perdão do nosso pecado. Sabe, não precisa de fazer longas, cansativas peregrinações, como a gente vê pessoas pelos seus pecados, pagando, fazendo sobe escada, faz dolorosas penitências, sabe, pensando que é o seu esforço, é você que acaba, pelo teu esforço, encontrando agora alívio, né, pelo seu pecado, expiação pela sua transgressão. Não, não é isso que Deus quer, não. Ele quer simplesmente que eu confesse e deixe os meus pecados ali, diante dele, para que eu venha alcançar misericórdia. E confessar os pecados. Eita, nossa reunião tem mais 10 minutinhos. Confessar os nossos pecados e orar para sermos curados, diz Tiago 5,16. E quando a gente fala de pecado, a gente, num todo, a gente fala das nossas ofensas, a gente fala das pessoas que nós magoamos, e geralmente nossos pecados são contra alguém, e primeiro contra Deus, depois ao nosso próximo. Às vezes nossos pecados são em nós mesmos, conosco mesmo, sabe, que essa natureza pecaminosa que há em nós. Então diz assim, eu devo buscar o perdão de Deus. E quando eu magoo alguém, lembrar que é essa pessoa que eu magoei e ofendi, é isso, Deus fala, traz a mim, abre teu coração, conversa comigo, o que foi. Agora, vai lá, peça perdão para essa pessoa que você ofendeu. Vai lá, conversa com ela. Você pecou contra o seu Criador, você magoou o seu Criador, mas você também pecou contra o seu próximo. E aí Deus diz assim, os que não se humilharem diante de Deus, reconhecendo a sua culpa, ainda não cumpriram, sabe, a primeira condição para que sejam aceitos. Qual é?
Se ainda não experimentarmos o arrependimento completo e definitivo e não confessarmos o nosso pecado com verdadeira humildade, espírito quebrantado, sabe? Aborrecendo, ficando chateado, não gostando, não ficando satisfeito com essa iniquidade que há em nós, nós vamos estar... se a gente não fizer isso, a gente não vai estar buscando com sinceridade. E se a gente não busca com sinceridade, jamais vamos encontrar a paz de Deus em nós, dentro de nós. E diz que a única razão para a gente não ter nossos pecados perdoados é não estarmos dispostos a humilhar o coração e a aceitar as condições da palavra de Deus. Quais são as condições? Que ela é bem clara. Confesse o vosso pecado. Seja ele público, ou seja ele oculto, deve ser feita de maneira franca e sincera. Olha que coisa linda. Não é penitência, não. É apresentar, começar a conversar com Deus, conhecer a Deus de perto, deixar Ele disciplinar a nossa vida, nossos desejos, nossas vontades. Diz assim, também não deve ser feita de maneira displicente a confissão dos nossos erros e das nossas faltas, descuidada, sabe? Por que isso? Porque se a gente fizer isso, a gente não vai estar reconhecendo a enormidade, o terrível caráter do pecado. A confissão, o que é confessar? Você sabe? Você conhece o terrível caráter do pecado? É não dar desculpinha. Pecado é pecado e ponto. É mal, é morte, é transgressão e ponto. Eu pergunto, você sabe confessar? Você sabe falar com Deus, rasgar o coração? Salmos 34, 18 diz assim, olha, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva o do espírito oprimido. E que é confessar? É o desafogar do coração. Desafogar. Quando a gente fica assim, né, angustiada, o coração apertado, né? E diz que a confissão é o desafogar do coração, que chega a Deus na sua infinita misericórdia. Então, querido, queria finalizar aqui já quase dizendo assim, quando nos dias de Samuel, os israelitas eles se afastaram tanto de Deus que eles começaram a perder a fé em Deus, a capacidade de discernir o poder de Deus, a sabedoria, e começaram a querer para eles agora também um grande rei, né? Eles queriam ter dominado agora com governante como as demais nações. E acabou que Deus, né, deu a eles um rei. E eles viram, que tristeza, ter voltado as costas para o Deus do universo e ter que tomar a decisão de ser governado por reis humanos. E depois a gente conhece a história do que aconteceu e eles tiveram que se arrepender. 1 Samuel 12, 19 diz assim, todos os nossos pecados nós já queremos acrescentar ao Senhor. Pedimos um rei para ti. Nos perdoe. Por o pecado do qual nós havíamos sido convencidos. Entendemos e estamos aqui confessando. Pediram perdão a Deus, sabe? Porque eles viram a ingratidão e estava oprimindo o coração deles. E que estava separando eles de Deus. Eles tiveram que reconhecer que erraram quando pediram a Deus um rei humano. Então, a confissão ela não é aceitável a Deus sem sincero arrependimento. É falar o que de fato é lavar e purificar o nosso coração de toda maldade. É aprender a fazer o bem, é cessar de fazer o mal. E diz que toda sinceridade ela vai nos levar a uma transformação de vida. Quando estamos verdadeiramente arrependidos e falamos a Deus e levamos a Ele nossas faltas, há em nós quando o sentimento de arrependimento e confissão ele é sincero, ele produz em nós transformação. Elas são verdadeiras, então a gente acaba não fazendo aquilo de novo, sabe? A gente não dá desculpa
como Adão e Eva. Eu fiz isso porque a mulher que me deste. Eu fiz isso por causa da serpente. Eu fiz isso acabando jogando culpa em Deus. Então, não é ter desculpa, eu fiz isso, Deus, eu pequei por causa de que não existe desculpa para o nosso pecado. Não existe, a gente precisa de entender isso, a natureza do pecado é essa, sabe? É, é, esse amortecer da percepções morais não, é que não existe desculpa para o meu pecado, para o meu erro. Eu, eu tenho que entender isso, porque o caráter do pecado, ele é a morte, a morte. E essas desculpas, quem ensinou isso para o ser humano foi o Satanás, que começou a ensinar isso. Então, quando o espírito de justificação surgir em nós, a gente tem que lembrar que ele surgiu primeiro no pai da mentira. Então, não ter justificativa, nada para os meus erros, para as minhas faltas. Eu queria finalizar dizendo uma coisa assim, né? Os que reconhecem a sua culpa serão justificados, pois Jesus apresenta o seu sangue em favor da pessoa arrependida. Deus nos perdoa, Ele nos aceita, Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Ele diz assim, se confessarmos nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu queria finalizar, tem mais 2 minutinhos ainda? Acho que tem, vai lá. Se cair, eu abro Tá. de novo a mesma sala para finalizar. É uma coisa bem simples que aconteceu conosco, simples, mas que foi verdadeira e sincera. Falar bem rápido. Logo que nós nos casamos, eu e meu esposo, ficamos assim os 6 primeiros meses, aquela lua de mel, né? Bacana, tudo legal, tudo era maravilhoso, mas começamos a conviver com os nossos defeitos e conhecer um pouquinho mais de nós mesmos, né? Agora vivendo embaixo de 4 paredes, do mesmo teto, a gente vai vendo tanto defeito que um e outro tem, e se a gente ficar na margem dos defeitos, o amor vai desaparecendo, né? Então, a gente começou a perceber que já não mais estávamos ficando felizes, porque começamos a apontar o erro e defeito um do outro. E aquilo foi ficando uma coisa tão desagradável que a gente começou a aprender a ficar murmurando. Então, o segundo semestre do nosso casamento foi muito ruim. Eu ficava achando, poxa, você vai acabar com o nosso casamento, porque você é assim, assim. E ele ficava, não, eu não vou. Eu ficava pensando, né? E está fazendo tudo errado. Então, na verdade, a gente fica com os olhos muito assim, igual de coruja, para ver o erro do outro, né? Eu fazendo nada errado, é só você que fazia coisa errada. Ele está saindo agora para o concílio, né? Aí tem que. Então, e ele ficar falando, né? Não, eu casei para ficar casado.